Essa questão 8, pessoal, é muito mais uma questão de matemática, né? Do que de física em si. Então, só com matemática, equação do segundo grau, tu resolve isso aqui. Vamos lendo da parte que interessa, né? Para ganhar tempo. Ele diz que os modelos quadráticos simples são úteis para descrever comportamentos de forma empírica. Um dispositivo não ômico, por que não ômico? Porque nos ômicos, a DDP e a corrente se comportam de maneira linear, percebe? E nesse aqui tem uma corrente ao quadrado, ó. Então, esse aqui é um dispositivo não ômico. A relação entre a diferença de potencial em volts e a corrente em amperes é dada por essa equação. V igual a menos A vezes Z ao quadrado mais B vezes I. Com A maior que zero e B maior que zero. Ou seja, esses valores aí são positivos, né? Quando duas amostras idênticas desse dispositivo são ligadas em paralelo, a diferença de potencial fixa V0 com V0 sendo um valor entre 0 e B2 sobre 4A, isso aí é um vértice, né, da parábola, como vocês sabem, as correntes que percorrem cada amostra correspondem às duas raízes reais, I1 e I2, da equação quadrática acima. Suponha que no regime de operação considerado, uma das correntes seja 3 vezes a outra, isso é, I2 igual a 3 vezes I1. Nessas condições, a tensão V0 expressa em termos de A e B vale quanto? Fica nessa partezinha que a gente acabou de ler, né? Estou destacando uma parte de vermelho que ela é muito importante aqui, né, para a gente fazer as contas. Ele diz que I1 e 2 são as raízes, né, reais, então nós vamos tirar as raízes dessa parada, né, gente? Porque ele diz que para uma diferença de potencial fixa, você vai pegar esse valor aqui, ó, e substituir pelo V0, né, ó, como eu fiz aqui, tá, ó. Isso vai ser igual a menos A I ao quadrado mais B vezes I. Montando a equação do segundo grau é passar o V0 para o outro lado, né? E ele vai negativo, depois a gente multiplica todo mundo por menos 1, a equação fica essa aí, ó. O que é que nós vamos fazer? Tirar as raízes reais. Faz isso de maneira genérica, né, ó. Delta é B2 menos 4 vezes A vezes C, né? Então, o B é menos B, o A é A e o C é V0. Tudo certinho aqui, ó. Você sabe que a razão entre as duas raízes vai dar 3, né? Então, uma das raízes é a positiva, que é a maior, e a outra raiz é a negativa, que é a menor, né? Questão inteligente, apesar de ser uma questão basicamente de matemática, né? Aquela história do menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Então, a raiz positiva vai corresponder à corrente maior, né, gente? Que é a I2, ó. E a raiz com delta negativo vai corresponder à corrente menor, né? Só colocando aqui no lugar mais bonitinho, fica menos o b menos a raiz de delta sobre 2a. O que é que a questão da US disse? Isso vale 3, né? Essa razão vale 3. Vai cancelar esse 2a em cima e esse 2a embaixo, né? Menos b fica mais b, né? Então, em cima vai ficar mais b mais a raiz de delta sobre mais b menos a raiz de delta igual a 3. Só sair multiplicando agora, gente. Vai ficar 3b menos 3 a raiz de delta igual a b mais a raiz de delta, tá? Jogando aí cada um para o seu lado, né? Vai ficar 2b igual a 4 vezes a raiz de delta. O que é que nós vamos fazer? É levar todo mundo ao quadrado, né? Simplifiquei por 2 e vou levar ao quadrado. B2 ficou igual a 4 deltas, né? Quem é o delta? Aquele valor lá em cima, ó. Esse valorzinho aqui, ó, é o nosso querido delta, né? Sendo assim, ó, tá fácil agora, né? A questãozinha que muita gente pode ter se enrolado, né? Que às vezes está na prova de física e tem medo de usar matemática, né? Mas é linguagem necessária na área da gente, né? Ó. Então fica B2 igual a 4 vezes aquela turminha ali de cima. Eu já multipliquei todo mundo, consegue ver, ó? 4 vezes o B ao quadrado, porque quando ele fica ao quadrado fica positivo, e o 4 vezes 4 que dá 16, ó. Então o B2 fica isso, né? Logo, 16A V0 vai ser quanto? 3B2. O que é que ele perguntou? Nessas condições, a tensão V0 expressa em termos de A e B. Morreu, né? Ó.
expressa em termos de A e B, ela vai ser igual a 3b2 sobre 16a. 3b2 sobre 16a nos dá como resposta o item C. Aí, gente, a UES tem repetido esse tipo de questão, cujo apelo pelas funções quadráticas, né, ou funções do segundo grau, tem vindo na prova de física, né? Então esse cuidado é importante.